E só você que crê aplaude ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Pega a Bíblia Sagrada nas tuas mãos, em nome de Jesus. Eu tenho algumas coisinhas para ministrar e para observar junto com você. Abre comigo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro, achar aí? A partir do versículo 25. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 25. Todos acharam? Está escrito assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas quem escolheu as coisas loucas, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler e após a minha leitura, eu quero que você repita bem alto e bem forte o versículo 25, tá? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Amém, amados? Você crê na Bíblia Sagrada? Confia nela? Põe ela aberta sobre a tua poltrona então, e vamos aplaudir a palavra do Senhor. Isto, enquanto você aplaude, você glorifica, diga glória, aleluia. Ó Pai querido, Deus eterno, Deus amado, nos colocamos mais uma vez em tua presença, Senhor. Fala com teu povo por intermédio da tua palavra, Senhor. Fala com teu povo por intermédio da tua Bíblia. Abençoa-nos e que a tua palavra possa ser uma semente que caia numa terra boa, e esta semente possa crescer, germinar e dar bons frutos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho só. Vamos tentar aqui levar ao entendimento da igreja o que Paulo escreve para a igreja de Coríntios, para que sirva isso para nós. Paulo escreveu muitas cartas às igrejas, né? E Paulo, ele tinha um amor, um carinho muito grande pela igreja. E eu tenho um carinho muito grande pela igreja. E quando eu falo igreja, eu falo de cada um de nós que somos a igreja. E o intuito da igreja é levar você a realmente ter mudança de vida, transformação, pensar diferente, analisar e ver as coisas de uma outra ótica, de uma outra maneira, não da maneira que o mundo vê. Porque se nós estamos dentro da igreja, começarmos a ver as coisas como o mundo vê, então nós vamos se perder. E quando a gente se perde, a gente perde também a mais importante bênção que Deus tem para nós, que é o quê? A nossa... Qual é a maior bênção? Hein? Jesus morreu para quê?
Então a nossa maior bênção é o quê? Não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, não, a maior bênção que Jesus deixou para nós foi a salvação. Então nós temos que pensar primeiro em tudo, em todos os atos nossos. Nós temos que pensar: vai atrapalhar minha salvação? Vai impedir de eu entrar na glória? Então toda atitude minha, sua, nossa, ela tem que ser baseada na salvação. Se eu pensar 100% na minha salvação, eu vou errar menos, que aí eu vou ter mais temor, aí eu vou ficar um pouco mais centrado em tudo que eu vou fazer. E o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, e é interessante, irmãos, que quando você começa a mergulhar no que Paulo fala, são coisas que nós precisamos meditar. Ele fala a respeito da loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A loucura de Deus é um negócio assim que a gente fica pensando: mas pastor, a loucura, quando a gente fala de uma pessoa louca, Deus era louco? Não, a loucura eram as coisas que Deus faz, que muitas pessoas, não, isso aí é pura imbecilidade. Como é que pode? Isso é loucura. Não, não dá nem para mensurar o tamanho disso. Não, isso é loucura. Não, não é loucura. Deus usou coisas e falou coisas na Bíblia que ao ser humano é loucura. Para mim, para você, é coisa louca. Mas a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. E eu quero tentar abrir aqui as Escrituras e te mostrar como é essa loucura. E o que talvez você também ache isso é loucura. Não, não dá. Na atual conjuntura da vida, não, é loucura. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 6. Loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então, lá em Marcos capítulo de número 6, Lucas, desculpa, é loucura, tá vendo? Não é? É loucura. Lucas capítulo de número 6, porque nós precisamos observar esse tipo de coisa e começarmos a pensar: não é verdade, hein? Deus não é louco não, Ele sabe o que está fazendo. Talvez soa para mim o que Ele fala como loucura, mas Ele sabe, e Ele sabia do que nós estaremos enfrentando nos dias de hoje. E eu vou te mostrar o porquê. Para muitos é loucura, mas eu vou te mostrar a sabedoria de Deus. Vamos lá, Lucas capítulo 6, 29 ao 31. Quem achou, diga glória a Deus. Ao que ferir numa face, oferece-lhe também e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós. Não é loucura? Pastor, como é que... Peraí, eu sou homem, eu sou o cara, Ô pastor, peraí, opa, carinha que mamãe passou talquinho, ninguém bate não. E se bater, o troco vem na hora. Aí tá, aí vira um redivu danado, né? Aí você bate de um lado, outro bate do outro fala uma coisa, você replica de lá, aí fala daqui, replica de lá, fala daqui, bate de lá, ignora daqui, e aí é arrogante de lá. E o que vai virar isso? Vai dar bom o negócio? É onde muitos lá fora pegam o 38 e pá! Porque não teve alguém que fosse louco o suficiente para receber o tapa da sua. Falou: tá bom, obrigado, ainda por você ter me batido, muito obrigado. E embora. Porque o que revida, e aquele que vai no revanche, vai na revidação, vai não, falou, pisou, eu também vou fazer. Praticamente ele vai provocar uma outra coisa chamada um assassinato, uma separação, não é? Vai gerar nesse momento uma intriga. Você vê hoje dentro de muitos lares, muitas casas, o filho não conversa com o pai não conversa com o filho, a mãe não tem diálogo com a filha, um negócio, um racha danado. Por quê? Porque ninguém tem
a loucura de ceder, porque ninguém tem a loucura de não revidar. Jesus, ele vem e fala assim: a loucura de Deus, Paulo fala, é mais sábia do que os homens. Ah, pastor, mas isso é muito louco, hein? Não, aonde já se viu, eu vou tomar um tapa, ou vão pegar algo que é meu, e eu não vou cobrar, eu não vou para cima. É aonde muitas vezes a separação, é onde muitas vezes é mandado embora do serviço, aonde muitas das vezes é intrigado com toda a vizinhança, porque não quer aceitar a loucura de Deus. E a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Perante o homem, ou perante o ser humano, não revidar é sinônimo de covardia. É sinônimo quando a pessoa não revida, que ela não faz nada. Lá no trânsito, lá, o cara dá uma fechada nela, bate, ele já sai, vai atrás e buzina e vai. Aí desce um louco dentro do carro, a gente não sabe quem está dentro do carro, sabe? Ainda mais esses carros hoje com o vidro todo preto. Você não vê quem está lá dentro. Encosta do teu lado, você não sabe se está olhando para você. Você não sabe se está fazendo alguma coisa. Se você olhar de lado, então, piorou. Aí o cara abre o vidro e põe o cano no vidro. E aí? Deus é louco? Deus é sábio. Que quando a gente vai pelo conselho de Deus, a gente evita uma guerra, evita uma separação, a gente evita uma carta de demissão. Não leva o desaforo para casa. Deus manda a gente começar a levar. Ou melhor então, vai, você não quer levar o desaforo para casa? Costuma trazer seus desaforos para o altar. Que se você se desabafar no altar, Deus entra com justiça e faz a obra na tua vida. Amém? Quem recebe, diga glória a Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então a gente começa a observar, a versículo 30. E dá qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. É claro que aqui a gente faz abre uma aspas, né? O versículo 30, não é que ele dá duplo entendimento, não, entendimento é um só. Mas tem gente que usa o versículo e fala assim: legal, então peraí, então eu vou usar aqui de sabedoria, e eu vou ser sábio, já que aquele que me pediu alguma coisa tem que dar, e não tem que pegar de volta, não pode ir lá cobrar. Opa, então eu vou dar uma despertada, me empresta 10. Está escrito na Bíblia que ele não pode ir lá cobrar. Aí já é ser esperto demais, né? E usar um versículo para poder tirar proveito próprio. Agora, precisa ver se quando alguém também te deve, ou alguém também tem algo que você quer, se você não vai lá cobrar. Né? Porque às vezes a gente usa o versículo a nosso favor, mas depois quando ele é contra nós, a gente, não, é meu. E o que você fez lá atrás? Amém? Percebe isso? Então a Bíblia, ela fala, a loucura de Deus é mais sábia. E tem mais, o versículo 31 já mata o 30, né? Ó. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós. Porque tem gente que quer que faça para ele, mas ele não quer fazer para ninguém. Então nós temos que observar, é louco isso, é meio loucura, mas é uma realidade, é uma verdade. Então hoje Deus, ele olha para nós e fala assim: como homens e mulheres de Deus, como crentes que vocês são, como seguidores de Jesus, você tem revidado ou você tem sido louco? Você é louca, não vai falar nada. Você é louco, vai ficar quieto. Peraí, você vai deixar isso passar? Aí você, como servo de Deus, vai dizer o quê? Não, peraí que eu vou lá dar o troco. Como homem e mulher de Deus, o meu Deus, cuja minha presença estou, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e eu entrego na mão dEle, e vocês vão ver o meu Deus trazer tudo de volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem pode aplaudir esse Deus que é louco? A loucura de Deus é mais sábia do que o homem. Uma outra coisa interessante, vamos lá, Mateus capítulo 9, a loucura de Deus. Deus é meio louco. Ele fala mesmo, Paulo falou, nosso Deus é um Deus que ele é meio louco, olha o que ele faz.
Olha o que Ele quer que eu faça, olha o que Ele me manda. Ele manda eu dar outra face, Ele manda eu não revidar, Ele manda eu não cobrar. Mas como é que pode? Põe tudo na mão dele, já que Ele fala para não fazer, é Ele que vai fazer, a vingança é dele. Evita as questões loucas dessa terra, a Bíblia é bem clara, evita, foge, não dê ocasião. Aí lá em Mateus capítulo 9, versículo 9 em diante, uma outra coisa que a gente fica, meu Deus do céu, como é que Deus sabe que arrumar uma encrenca dessa e ainda convida esse cara para fazer parte dos 12 discípulos? Olha lá, Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele levantando-se o seguiu. Amém? Mateus, o Mateus era um cobrador de impostos, ninguém gostava de Mateus, ninguém queria nem olhar para a cara de Mateus. Mateus era odiado em Jerusalém, lá em Israel, porque ele cobrava impostos, ele era um publicano. E esses homens que sentavam lá cobrando impostos, eles eram odiados, ninguém queria nem falar com eles, ninguém queria nem chegar perto deles. Aí eu pergunto uma coisa para você, como é que faz quando você odeia alguém, tem raiva de alguém, não quer saber de alguém, você vai lá pregar Jesus para ele? Ao contrário, você não quer nem chegar perto dele, você não quer nem, cara, você não quer essa pessoa do seu lado. Eu odeio o cara só me faz mal, só me maltrata, me cobra, faz eu pagar o que eu não quero. Era Mateus. E Jesus agora, olha como é que é terrível a mente do Senhor, e como é sábio o nosso Deus. Jesus passa perto dele e fala assim, o cobrador de imposto, aquele que ninguém gosta, aquele que todo mundo despreza, aquele que todo mundo odeia, vem comigo. E Mateus falou, eu? É, você mesmo, vamos. Não, mas vem. Aí estava lá já Pedro, já estava lá Felipe, já estava lá André, já estava lá todos os santarrões da vida, já estavam andando com Jesus lá, né? Todos aqueles que não chegariam, que odiam, Pedro principalmente, Pedro, ainda mais Pedro, cheio da razão, cheio de autoridade. Não, Jesus, onde já se viu? Isso é doido, como é? Pedro, não. Olha o que a Bíblia diz embaixo. Continua a leitura aí, ó. E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus... a sabedoria, olha como é que o Senhor é sábio. Agora ele entra na casa de Mateus, ele vai para dentro da casa de Mateus, um publicano, e ele vai lá para pregar o evangelho. Ele não foi lá jogar uma conversa fora. Jesus não entrava em lugar nenhum, ele não perdia a visita dele, ele não ia a algum lugar por ir, ele tinha uma estratégia. E a estratégia dele era pegar aquele que todo mundo desprezava, para poder reunir o maior número de pessoas possível, para falar do amor de Deus. Olha a loucura, né? Às vezes aqueles que a gente mais odeia, mais despreza, se afasta deles. E a Bíblia diz que Jesus se aproximava daqueles que odiavam ele. Interessante isso, não é? Será que nós podemos entender a loucura de Deus? Aí olha lá, versículo 11. E os fariseus vendo isso disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aos fariseus, né? Está cheio de fariseu na terra, né? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os... Olha, já viu um médico na casa de alguém que está são? Não está querendo ir na casa dos doentes, quanto mais do são, né? O atendimento hoje está tão ruim que até os doentes não conseguem se consultar, imagina o são, né? Quem é são não precisa de médico, precisa, você vai em médico. Quem vai no médico que está no bem? A não ser que você seja daquela pessoa que gosta de estar lá, doutor, eu vim aqui para ver. Eu só vou no médico quando eu estou ruim, eu não vou lá. Eu vou fazer o que no médico se eu não estou doente? Aí Jesus vem e fala, não precisa de médico os que estão são, mas os doentes. São mas sim os doentes. Versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você se aproxima daqueles que te odeiam? Você quer manter contato, você quer junto, você dá um jeito de se aproximar, de ter uma comunhão, de ter uma convivência? Não.
Mas Jesus se aproximou daqueles que mais odiavam ele. E ali, sentado com eles, ele começa a dar uma aula, ele começa a ministrar, ele começa a pregar. Irmãos, é fácil pregar e é fácil falar de Jesus para quem está na igreja. Eu quero ver falar de Jesus para aquele que não está. E Jesus é louco. Deus é maluco. Mas quando nós estamos com a oportunidade de se aproximar e falar para aqueles que têm raiva de nós, aqueles que nos odeiam, a gente não consegue ter um diálogo, a gente não consegue conversar, fica todo cheio de dedo, fica todo ressabiado. A Bíblia diz que Deus, no texto que nós lemos lá, só uma pausa aqui, a Bíblia diz lá no capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 28, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que ele pegou as coisas o Mateus era um homem desprezado, e Jesus queria ele do lado dele, e Jesus queria caminhar com ele. Loucura isso, né? Muito louco isso, hein, pastor? Mas qual a intenção do Senhor? Agora tem uma coisa que eu vou falar. Pastor, então beleza, então eu vou agora a manter um relacionamento com quem não está na igreja, porque o Senhor disse que pode. Não, mas Jesus entrou lá para mudar a vida de Mateus. Primeira intenção de Jesus, primeiro foi mudar a vida de Mateus, foi transformar a vida de Mateus, e Mateus ele é transformado. Mateus agora recebe a palavra, recebe essa sabedoria do Senhor, e se transforma no apóstolo Mateus. Ele era um dos 12 apóstolos, por causa da sabedoria de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então fala para o teu irmão assim, ó, Deus ele usa as coisas que ninguém dá valor. Talvez você também está aqui dizendo assim, pastor, ninguém me dá valor, ninguém me valoriza, ninguém quer saber de mim. Hoje Deus me usa para te dizer assim, Jesus quer saber de você, Jesus se aproxima de você, Jesus quer mudar a tua vida. Você não depende das pessoas, você depende de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que valoriza a todos. O homem pode te desprezar, mas Jesus Cristo ele te honra, ele te levanta, ele diz, eu me aproximo de você, porque a minha vontade é mudar a sua vida. Aplaude ele então. Aleluia. Coisa louca, pastor. Mas que coisa louca. É louco esse nosso Deus. Ele é umas coisas que a gente para e fala, meu Deus, como é que pode? Mas exatamente essa loucura é que antecede, ela supera a sabedoria humana. Uma outra coisa que eu separei aqui para você ver, João capítulo 8, aleluia, Evangelho de João capítulo 8, e versículos 7 e o 9, até o 9, coisas que a gente talvez precisa parar, analisar e pensar. Essa loucura de Deus me fortalece, essa loucura de Deus me põe em outro patamar, hein? Começo a olhar e pensar diferente. Olha lá, João capítulo 8, versículo 7 em diante. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que de vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tomando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele disse, ninguém. O Senhor disse, e disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai e não. Pastor, mas era a lei lá. Ô pastor, mas naquela época, pelo que eu sei, a lei lá era quando a pessoa fosse pega no ato do adultério, ela ser apedrejada. Mas Jesus veio para quebrar a lei. Jesus veio para trazer a graça. Jesus veio para trazer o perdão.
Talvez naquele momento ali, ele como um judeu que era, e ele é judeu, ele era judeu, nasceu lá, então ele era também um judeu, ele teria o direito agora, a obrigação de cumprir com a lei. Mas ele escolhe naquele momento abaixar e olhar para aquele povo e dizer assim: quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca cometeu um ato errado? E ele olhou, abaixou de novo, na sua sabedoria e loucura, porque ele poderia ser apedrejado ali também. Poderiam também ali agora irritar com o que ele falou, e também pegarem ele também, e apedrejar ele, aproveitar já fazer tudo que queriam era matar Jesus. Mas naquele exato momento ele usa de uma sabedoria tão grande, e talvez para muitos é loucura, porque ele não está o julgamento, ele mesmo não julga. Nós julgamos muitas vezes, apontamos muitas vezes, e o julgamento não cabe a mim, a você, a nós, amém? Nós aconselhamos: isso não é bom, isso não é legal, não faz isso, não faz aquilo. Agora, eu não posso impedir você de fazer o que você quer, é você e Deus, e quem vai te julgar é Deus. Deus mostra para nós nesse texto que ninguém deve julgar ninguém, porque todos nós estamos sujeitos a errar também, amém? Só que ali ele fala o que para a mulher? É claro, nós precisamos ver o texto e o contexto. Legal, Jesus perdoou o pecado. Não. Depois ele fala assim: mulher, ninguém te acusou. Eu também não, mas vai e não faz de novo não. Não faz de novo não. Porque talvez não vai ter mais a outra oportunidade que eu estou te dando agora. E todos olham para ele: mas como o senhor não... Não, é ela. Agora ela, daqui para frente, ela precisa ver o que é que ela quer da vida. Eu fiz a minha parte. Eu praticamente encarei aqueles que queriam apedrejá-la e perguntei para eles: se vocês não têm pecado nenhum, pode atirar a pedra nela, fica tranquilo. Mas já pensou se ali não tivesse mesmo? Ela seria apedrejada. Mas como todos nós pecamos e erramos, Jesus usa de uma sabedoria tão grande para dizer assim: não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós atirarmos pedra em ninguém, né? Cabe a nós a tentar ajudar estas pessoas a não cometer mais o erro e continuar na sua caminhada e jornada com Jesus Cristo. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Agora olha para o teu irmão e fala assim: nunca vou atirar pedra em você. Mas você entendeu por que você falou isso, né? Eu não vou atirar pedra porque eu também tenho telhado de vidro. Não é? Porque quem tem telhado de vidro não atira pedra no telhado dos outros, né? Porque o seu é de vidro, pode cair uma pedra lá e quebrar tudo, e o prejuízo vai ser maior, né? Então, amados, o que Deus passa para nós nesta manhã é que tem coisas que para nós parecem muita loucura, mas aos olhos de Deus é dessa maneira que a igreja precisa estar e precisa caminhar e precisa andar. Um respeitando o outro, um olhando para o que o outro faz ou deixa de fazer e tentando ajudar, não apontar, não acusar, não atirar pedra, porque a pedra, ela não pode ser usada como justiça, mas a palavra de Deus é a única coisa que faz justiça por nós. Quero encerrar lá em Apocalipse capítulo 3, quem está recebendo vai dizendo glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, e eu vou ler a partir do versículo 5. Apocalipse 3, 5 ao 6. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aplaude a palavra do Senhor. Aleluia. Graças sejam dadas ao Senhor. Estou declarando que o mês de junho é o mês de nós
cometermos loucuras. Pastor, como assim? Sabe, as loucuras que talvez muitas pessoas julgaram o Senhor. Como é que ele pode fazer isso? Quem é ele? Ele fala assim: eu sou o Filho de Deus que desceu do céu. E eu trabalho, porque o meu pai trabalha até o dia de hoje. Deus nunca parou de trabalhar e continua trabalhando em nosso favor. E qual é a loucura do mês de junho? Irmão, primeira coisa que nós precisamos parar esse mês de junho e pensar: quem eu tenho ajudado para sair de uma situação que está ruim? O que eu tenho feito? Quais têm sido as minhas atitudes? O que eu tenho pensado? O que eu tenho trabalhado para isso mudar? Será que eu tenho acusado muito e tenho atirado muita pedra? Ou tenho tentado atirar pedra? O mês de junho é o mês dos namorados, né? É o mês que nós comemoramos o dia dos namorados. Inclusive dia 17 nós vamos ter um encontro de casais lá no nosso Recanto Paz e Vida, onde nós já estamos aí mexendo a cabeça para poder a gente fazer. Então o mês de junho é o mês do abraçar, é o mês do estar junto, é o mês de, sabe, fazer loucuras, perdoar. Sabe, perdoar? Dar outra face. É o mês de você murmurar menos, orar mais, reclamar menos. E fazer isso mesmo ser a sua vida. Lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá, sei lá, eu na tua vizinhança. O que tem de gente querendo bater boca com você, querendo fazer você sair da presença de Deus, e você está caindo na cilada. Ah, eu vou quebrar o pau. Não vou. Não, é loucura isso, é loucura. Mas é necessário. Dentro da tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos. Né? É loucura. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Ah, eu vou chamar Mateus, porque olha o rebuliço que eu vou arrumar aqui, ó. Vou arrumar uma encrenca, vou chamar Mateus. Vai dar um rolo. Mas quantas pessoas ele conseguiu colocar dentro do ambiente e mostrar a diferença de quem serve e quem não serve. Não é? Então, amados, é o mês de nós fazermos loucuras. E se você tiver que cometer qualquer loucura para agradar o nome de Jesus, cometa. Para agradar o Senhor. É hora de nós colocarmos a sabedoria, é hora de nós usarmos de atitudes loucas, que todo mundo diz: não acredito que você fez isso, não acredito que você fez isso. E você vai dizer: fiz, porque isso agrada a Deus. E se agrada a Deus, eu vou fazer. E se deu certo, e a Bíblia diz que a loucura é mais, então eu vou fazer coisas que ninguém nunca pensou que eu podia fazer, para o nome de Deus ser glorificado na minha vida. Então o mês 6 será um mês de propósitos, onde você precisa entender: estou fazendo porque isso, e todo mundo chama você de louco. Você é louco, hein? Mas você é meio doido, né? A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Então eu vou trabalhar nesse tema e vamos para cima, tá bom? Amém? Você recebe isso no teu coração ou não? Não, pastor, nem vem para cá. Não sou eu. Eu só estou te trazendo o que a Bíblia diz. Jesus fez algumas coisas que todo mundo pichou, todo mundo acusou, todo mundo foi para cima. Mas ele mostrava que toda atitude louca dele tinha um resultado feliz. Alguma coisa boa acontecia. Se nós seguirmos os ensinamentos do Senhor, alguma coisa boa vai acontecer na tua casa, na tua família. Será que o mês de junho você consegue não revidar as provocações que vêm sobre você? Hein? Será que você consegue no mês de junho, o mês onde Deus está nos entregando o primeiro domingo do mês, para que você possa seguir os ensinamentos dele? Será que nesse primeiro mês, nesse mês 6, você consegue segurar um pouco a língua? Revidar menos, falar menos, retrucar menos. Porque isso é loucura. Não leva o desaforo, está na hora de começar a levar. Não dou outra face, está na hora de começar a dar. Porque se você não pensar desta maneira, você vai provocar uma guerra, uma destruição. Hein? Presta atenção: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra.
todo mundo é errado, só eu estou certo. A pedra. Amém, amados? Você recebe isso? Você pode ficar de pé um minutinho? É o mês que eu vou te colocar em situações que você vai ser provado. Mas é necessário para a gente ser melhor. Não é? É necessário. Para a gente ser melhor, a gente precisa aceitar ser melhor. Como é que eu sou melhor atirando pedra para tudo quanto é lado? Aí eu não olho para o meu telhado. O meu telhadinho também tem vidro lá. Né? Então eu preciso começar a baixar a mão, jogar a pedra fora e derrubar o gigante que está tentando destruir minha vida. Davi usou uma pedra para destruir o gigante. E tem gente usando a pedra para destruir o irmão, destruir a mãe, destruir o amado, destruir a família, atirando para tudo quanto é lado. Eu sou o perfeito, não erro. Então joga a pedra fora. E vamos começar a olhar de uma outra maneira, uma outra esfera, tá bom? Porque dessa maneira nós vamos provocar algumas guerras. Nós vamos impedir, né, algumas guerras. Vão se levantar contra você, claro. Vão tentar te detonar. Aí você vai dizer assim: tudo que eu faço é para o nome do Senhor ser glorificado na minha vida. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. A minha oração hoje é para Deus te dar coragem, para Deus te dar ousadia, para você realmente cometer as loucuras que Deus espera que você cometa. Loucuras que vão mudar a história de muita gente, vão mudar a história da tua vida, vão mudar a história da tua casa,